Você, torcedor do Bahia, pode até ter dito, né? Não, Rogério Ceni está fazendo testes com o time do Bahia e tal. Desculpa, gente, é passar pano demais. Contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa, você colocar um time reserva, pra mim, desistiu do jogo. Pra mim, deu aquele indicativo de que, bicho, meu time titular não ganha desses caras. Meu time titular não tem a capacidade de vencer o Palmeiras no Allianz Parque. Meu time titular está fazendo uma campanha sofrível. Eu penso dessa maneira, tá? E tenho todo o direito de pensar assim. E eu vou dar uma cornetada aqui no Rogério Ceni, tá? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Vamos dar uma olhada aí no time titular que o Rogério colocou ontem contra a equipe do Palmeiras. No gol nós temos aí o Marcos Felipe, depois temos Cicinho, Gabriel Xavier, Canu, Raul Gustavo, Matheus Bahia, Azevedo, Rezende, Luciano Juba, Ademir e Mingote. E aí você vê o Luciano Juba na capa, né, da apresentação, da escalação do Bahia, fazendo aquela moral com a torcida do Bahia, porque todo mundo sabe que a torcida do Bahia tá doido para ver o Luciano Juba titular neste time, não é? Mas galera, eu vou ser sincero para vocês, tá? Aqui nessa escalação, o Marcos Felipe é titular absoluto, o Cicinho é banco. Aí vamos aqui ver, né? Nós temos o Cicinho que é banco, o Gabriel Xavier que é banco, o Canu é titular, o Raul Gustavo fica oscilando entre titular e banco, mas eu acho que nesse momento ele tá no banco, né? Mas enfim, vamos passar o Raul Gustavo, vai ter o Matheus Bahia, o Azevedo, o Rezende também, né? Fica ali oscilando entre titular e banco e tal, Luciano Juba, Ademir e Mingote. Ou seja, dos 11 que podem entrar em campo, 7 eram reservas, ou são reservas do Bahia, e aí a gente tem mais um ou dois que oscilam muito entre banco e titularidade e tal. Vamos pôr aí 8 jogadores reservas, tá? Eu vou ser sincero pra vocês, como é que o Rogério Ceni faz isso, brother? Eu não tenho explicação, não. Sinceramente. E eu não acredito que exista algum torcedor do Bahia que tenha concordado com isso. Eu estou fazendo esse vídeo aqui sem muito embasamento no jogo, porque ontem o jogo meio que passou no mesmo horário da final da Sul-Americana, o que eu acho um absurdo também, né? A CBF, poderia ter colocado a rodada um pouco mais tarde e tal, para que todo o Brasil acompanhasse a final da Sul-Americana. Afinal de contas, era um time brasileiro decidindo um título internacional, né? Aí eu fico aqui pensando, e se fosse um Flamengo? Se fosse um Flamengo, um Corinthians, será que a CBF colocaria todos os jogos para bem mais tarde, contando que o jogo poderia ir para prorrogação, pênalti, para todo o Brasil torcer pelo Flamengo e pelo Corinthians? Só uma dúvida, tá? É só uma dúvida, tá bem? Enfim. Bom, vamos lá. A classificação nesse momento é a seguinte, tá? Deixa eu ver aqui do primeiro até aonde está o Bahia, tá? O Botafogo vem em primeiro, 59 pontos, Palmeiras em segundo, 53, Bragantino em terceiro, 52 e Grêmio em quarto, 50. Top 4, tá? G4, os times que hoje estariam na Libertadores da América. Na pré-Libertadores, nós temos o Flamengo com 50, Atlético Mineiro com 49. E aí vem Sul-Americana, tá? Atlético Paranaense 48, Fluminense 45, Fortaleza 42 e São Paulo 38. Este é o top 10 do Campeonato Brasileiro. Só lembrando que o São Paulo está em 10º, mas já tem uma vaga garantida na Libertadores também por ter sido campeão da Copa do Brasil, tá? E aí, ó, vem Internacional na 11ª com 38, Cuiabá na 12ª com 37 e Cruzeiro na 13ª com 37. Aí é o top dos times que entrariam entre Libertadores, Pré-Libertadores e Sul-Americana, tá? No limbo, aquela galera que não vai a lugar nenhum, não é rebaixada, não tem Sul-Americana, não tem nada. Nesse momento nós temos Corinthians na 14ª colocação com 36, Bahia na 15ª colocação com 34 e Santos na 16ª colocação com 33. Só que, se fosse ficar por aí, tava ótimo, né? Tem times que tem jogos a menos. Por exemplo, ainda não jogou Goiás e Vasco, ainda não jogaram Atlético Paranaense e São Paulo, ainda não jogaram Corinthians e Santos, ainda não jogaram Internacional e Coritiba, ainda não jogaram Botafogo e Cuiabá, e ainda não jogaram Fortaleza e Cruzeiro, e não jogou ainda Flamengo e Bragantino. São os times que vão completar essa rodada. Então, ó, a rodada até o momento tem Palmeiras 1, Bahia 0, América Mineiro 3, Grêmio 4 e Atlético Mineiro 2, Fluminense 0, tá? E aí, ó, hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, os jogos ainda não começaram, mas hoje, Goiás e Vasco, às 16 horas, Atlético Paranaense e São Paulo, às 16 também, na Neoquímica Arena, às 18h30, Corinthians e Santos,
No Beira-Rio, às 18h30, Internacional e Coritiba. E às 20 horas, Botafogo e Cuiabá, tá? Botafogo e Cuiabá. Isso hoje, tá, galera? No sábado, dia 18 de novembro, no Castelão, às 18h30, Fortaleza e Cruzeiro. E no Maracanã, no dia 23 de novembro, quinta-feira, às 21h30, Flamengo e Red Bull Bragantino. Então, a classificação é essa, né? O Bahia tá, nesse momento, na 15º lugar, com 34 pontos. O Bahia tem 30 jogos, são 9 vitórias e 7 empates. Até aí tudo bem, né? 14 derrotas. E ontem contribuiu para isso, né? 14 derrotas. São 37 gols a favor e 42 gols contra. Um saldo de menos 5. Galera, olha só. Deixa eu tirar aqui a classificação. Por que eu estou explicando isso para vocês? É para mostrar que o Rogério não deveria ter feito isso ontem. Poupar, entre aspas, os jogadores titulares do Bahia. Pô, gente, pelo amor de Deus, poupar por quê? Esses caras tinham que entrar em campo. Eles tinham que entrar em campo e vencer o Palmeiras, cara. Porque são esses jogadores titulares, o Gilberto, o Camilo Cândido, o Cauli não pode estar machucado, né? Mas o Biel, quem mais? O Everaldo, os jogadores titulares. Esses caras foi que fizeram o Bahia chegar nessa colocação. Se o Bahia hoje está na 15ª colocação, com saldo negativo de gol, com mais derrotas do que vitórias, foi essa galera aí que jogou, pô. Então essa turma deveria ter entrado como titulares contra a equipe do Bahia, tá? Ontem o Bahia perdeu do Palmeiras por 1-0 e foi até pouco. Eu realmente, quando eu digo foi até pouco, porque o resultado de 1-0, o Bahia indo para São Paulo e perder do Palmeiras de 1-0 é um resultado que está na conta. Normal, né? Poderia ter sido muito mais. Mas levando em consideração que esse time reserva jogou o primeiro tempo e a partir do segundo tempo o Rogério pode ter feito modificações, beleza. O que eu acho é que o Rogério não deveria ter feito esse teste contra a equipe do Palmeiras jogando na casa do adversário. Praticamente ele descansou a equipe titular, ele deu um prêmio para os jogadores titulares, jogadores esses que estão deixando o Bahia brigando na zona de rebaixamento, praticamente. Porque o Bahia que se cuide. Gente. Porque na próxima rodada, ou até nessa mesmo, agora, enfim, o Bahia pode entrar na zona de rebaixamento a qualquer momento, cara. Sabe? Foi momento de fazer teste. E outra, se o time titular do Bahia tomasse 3 ou 4 do Palmeiras, é problema do Bahia, velho. Desculpa a sinceridade. Problema do Bahia, pô. Né? Agora colocou a carga em cima dos reservas para aliviar, entre aspas, o peso da derrota. Porque pronto, claro, os reservas do Bahia ontem perderam para o Palmeiras de 1-0, a torcida tá meio que, tá bom, foi um teste, Rogério tem razão, tal, não sei o quê, tem que testar os jogadores, tal, testar o Luciano Juba, aquela coisa toda. Não, cara, o Rogério para mim falhou. Eu tenho colocado os titulares, porque os titulares que perderam o jogo passado tinham a obrigação de vencer o Palmeiras ontem, no Allianz Parque, tá? Então, ó, o resultado de derrota por 1-0 até que saiu bom. Meio que deixa o coraçãozinho da torcida mais tranquilo, porque foi o time reserva, né? E perdeu só por 1-0. Agora imagina se esse time reserva do Bahia desce para o intervalo perdendo os 4-0. Tô dando um exemplo, tá, gente? Imagina. Rogério Ceni ia destruir a imagem desses jogadores. Destruir a imagem de um Luciano Juba, destruir a imagem de um Mingote, que já não é boa, destruir a imagem de um Ademir, que já não é boa. Ia destruir a imagem desses caras, velho. Além do mais, Marcos Felipe passaria a ser um goleiro mais vazado do que já é, entende? Porque se o Marcos Felipe não fosse muito vazado, o Bahia não estava com gols negativos na tabela. Para mim, o Rogério errou, tá? Agora, quem sou eu, né? Para cornetar o Rogério. O Rogério é que é o treinador de futebol, o Rogério é campeão brasileiro pelo Flamengo, como jogador foi campeão da Libertadores, sei lá, tal, do mundo com o São Paulo, enfim, entende? É um cara muito campeão e é um cara que eu simpatizo e acho que faz um trabalho honesto como treinador de futebol, tá? Mas errou. E tem direito de errar também, né? Ser humano erra. Agora eu quero ver você, torcedor do Bahia, cornetar o Rogério como vocês cornetam o Enderson Moreira no esporte. Quero ver aqui, ó. Vocês não vão ter coragem, porque vocês implicam com o Enderson Moreira. Mas o Rogério ontem deu uma de Enderson Moreira quando treinava o Bahia. E vocês vão ficar, ó, caladinhos, vão passar pano. Essa é a mais pura realidade. Quero ler os comentários de vocês, se é que vocês chegaram até este momento do vídeo. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera!